Vamos falar um pouquinho agora das fibras do fuso de divisão. Também pode ser chamada de fuso mitótico, e ela se divide em três fibras principais. Para que serve isso? Eu sempre comparo quando você pega um bolinho de papel. Imagina que isso aqui não é apostila, é um bolinho de papel. Ele está meio desorganizado. Como é que você faz para organizar esse bolinho de papel? Junta esses papéis e geralmente você dá uma batidinha assim de lado e dá uma batidinha assim embaixo, né? Mas você faz isso só com a ajuda da mesa, né? Então você vai aqui, vai juntando, bate do ladinho, vai botando de um lado do outro e bate embaixo e em cima. Para quê? Para manter todas as folhas alinhadas. Isso é o que acontece aqui também com os cromossomos. Então olha só, imagina, aqui ó, deixa eu botar aqui deixa eu botar aqui a canetinha de novo. Canetinha. E aí, ó, olha o que acontece aqui, ó. Aqui estão então os centríolos, né? Aqui estão eles, um de cada ladinho aqui da célula, e ela vai ter três tipos de fibra para conseguir alinhar também aqui, ó, os cromossomos. Então, a primeira delas é essa fibra astrais. Essas fibras astrais também podem ser chamadas de fibras do áster. São essas que parecem um solzinho aqui. Elas são bem pequenininhas, tá? Bem pequenininhas, e elas servem para quê? Para ir empurrando esses cromossomos para o meio, para eles irem. É como se você estivesse batendo lateralmente aqui a mão numa folha, tá? Elas vão empurrando esses cromossomos aqui por fora, lateralmente. Depois, nós temos as fibras polares. O que são as fibras polares? São essas grandonas aqui, ó, que estão passando por cima e por baixo do cromossomo. Ou seja, elas estão alinhando ele assim, ó, deixando ele bonitinho, limitando eles onde eles podem ir para cima e para baixo. É como se você estivesse apertando as folhas de baixo e por baixo e por cima. E por último, as fibras de cinetócoro. O que é isso? É a maior das fibras aqui, ó, e é a fibra que se prende ao cromossomo numa região aqui no meio chamada cinetócoro. Deixa eu puxar aqui a minha imagem para cá para cima para você ver aqui, ó. Aqui está a representação de um cromossomo duplicado, ó, ele está com duas perninhas, né? E aqui no meio ele tem o centrômero, né, que é a região que segura aqui, né, as duas cromátides juntas, mas ele tem esses cabelinhos aqui, ó, que são o cinetócoro. Ele funciona exatamente igual o velcro. Conhece o velcro, né? Então o velcro ele tem uma parte que são umas garrinhas e outra parte que é mais peludinha, mais felpuda, que é onde um gruda no outro. Aqui acontece a mesma coisa. Nós temos as fibras do cinetócoro que vão se enroscar, ó, nesses cabelinhos aqui. Para quê? Para prender o cromossomo. Então, quando aqui ó, nós temos a explosão aqui da carioteca, né? E esses cromossomos iriam meio que voar para tudo que é lado, né? Ia derreter para tudo que é lado como se fosse aquela gema mole. Elas acabam passando pelas fibras do fuso e ficam presos ali na fibra do fuso. Claro, a princípio ele vai prender de qualquer jeito. E aí essas fibras do fuso vão trabalhando e prendem ele bonitinho até ele ficar preso de um jeito que vai ficar depois organizadinho. Aí, olha só, vamos falar dessa segunda fase que é a prometáfase. A prometáfase, ela só vai existir se a gente estiver dividindo a mitose em 5 fases, tá? Que ela só vai se caracterizar pelo rompimento da carioteca. Existem autores que gostam, devido à importância, né, desse evento, caracterizar ele como uma fase. Então, ó, quando rompe a carioteca é uma nova fase. A maioria dos autores não falam sobre essa quinta fase. A maioria das bancas de vestibular não cobram essa quinta fase, né? Que não é a última, tá? Tô falando quinta porque no total daria 5 fases. Mas é bom vocês saberem o nome dela, né? Então, se for cobrar como 5, é porque tem prometáfase. É porque o autor está considerando o rompimento da carioteca como uma fase. Fechou? E aí, peraí que eu só estou me enroscando aqui no meu cinetócoro, aqui nos meus fios. Se não estiver considerando, né, a prometáfase, então esse rompimento de carioteca vai ser caracterizado ainda na primeira fase, na prófase. Beleza? Muito bem. Continuando, o que seria a terceira fase, num total de 5, ou segunda fase, né, metáfase.
A metáfase, o que ela se caracteriza quando as fibras do fuso, né, encurtaram tal, elas conseguiram organizar já as nossas folhas, né, os nossos cromossomos estão organizadinhos, e eles estão alinhados, ó, alinhados numa linha chamada placa equatorial ou placa metafásica. Por que ele chama placa equatorial? Dá para perceber, né? Porque ela lembra a linha do Equador num globo terrestre. Então isso caracteriza a metáfase, a formação da placa equatorial. Uma segunda coisa que caracteriza a metáfase, os cromossomos, eles estão no grau máximo de espiralação, ou seja, eles se enrolaram, a cromatina enrolou ao máximo e formou o cromossomo. O que o vestibular geralmente cobra nesse dado? Geralmente eles colocam uma questão assim, o geneticista está estudando células no microscópio. Em qual fase da divisão celular vai ser melhor para ele observar uma célula? E a melhor fase é a metáfase. Por quê? Porque os cromossomos estão o mais enrolado possível, eles estão com as perninhas mais grossas e fica mais fácil de visualizar no microscópio. Só que isso implica numa confusão na nossa vida dentro da ciência, dentro da biologia. Por quê? Porque geralmente as fotos que a gente vê de cromossomos são todas assim, ó, cromossomos com duas perninhas. Alguém já te contou que cromossomo não tem originalmente duas perninhas? Pois é, a gente aprende desde lá da professora do Fundamental 1, quando fala pra gente alguma coisa de DNA, faz o desenho ou mostra uma imagem de um cromossomo assim, ó, xizinho. E isso depois dá uma pirada no cabeção quando a gente vai estudar aqui, ó, divisão celular. Por quê? Porque na realidade o cromossomo seria só isso aqui, ó, um cromossomo. Tá aqui, ó, uma das perninhas é um cromossomo. Ele não precisa ter duas. Duas significa que ele teve um material genético já duplicado. É porque ele já passou pela intérfase. Se a gente fosse estudar ele antes da intérfase, seria uma cromatina, né? Uma linha contínua. E aí, quando ele se divide, então, seria só uma perninha, né? Mas aí depois ele sempre vai estar com duas perninhas, porque ele já passou pela multiplicação celular. Mas você vai ver que, ó, essa perninha aqui, ela guarda exatamente a mesma informação dessa outra aqui. Então, a princípio, ele não precisaria ter duas pernas, né? Mas a gente vai ver o porquê que ele tem um pouquinho mais para frente. Então, revisando, a metáfase, formação da placa equatorial e os cromossomos atingem o grau máximo de espiralação. Ok? Isso caracteriza a metáfase. E depois, a anáfase. A anáfase, ela acontece a divisão do centrômero. Olha só o que acontece. As fibras do fuso, elas vão encurtar e vão quebrar os cromossomos aqui, ó, bem na pontinha ali, ó, bem no ponto do que o centrômero estava segurando as perninhas. Aí o que aconteceu? Imagina uma célula humana, que ela tinha então 46 cromossomos, certo? Esses 46 cromossomos foram duplicados, ficaram em X, e eles tinham sido alinhados aqui, ó, na placa metafásica, né, na metáfase. Eles foram 46 cromossomos alinhados, assim, ó, um do ladinho do outro, imagina? Bem bonitinho. E aí, agora, o que aconteceu? Eles foram rompidos. Uma das cromátides vão para um lado, a outra cromátide vai para o outro. Ele estava originalmente aqui assim, ó, tá vendo? Ó? Então, uma veio para cá e a outra perninha veio para baixo. E assim sucessivamente nos 46 cromossomos. Resultado final: 46 cromossomos para um lado, 46 cromossomos para o outro lado. E aqui já está dividido o material genético, 46 cromossomos de um lado e do outro. Ok? Então, na anáfase, por isso que lá naquele gráfico, ela estava a diminuição, né, no final da anáfase, a diminuição do número de material genético. Por quê? Porque aqui houve, ó, a divisão. Agora o núcleo está pronto, agora é só refazer tudo e partir para a nova vida, que é o que vai acontecer na próxima fase, a última, a telófase. O que acontece na telófase? Ó, o que antes era cromossomo começa a se desenrolar e formar cromatina de novo. Eles começam a se unir, ó, todo mundo de novo, formando a cromatina. Além disso, aparece também o nucleolo. Eu acho que eu esqueci de falar do nucleolo lá na primeira, né? Que ele também se desfez, ele se desintegrou lá na primeira fase, lá na prófase. Prof, o que é nucleolo? É o núcleo do núcleo, ok?
Então, ó, os cromossomos vão se desfazer, formando a cromatina, o nucleolo reaparece e, olha só quem está reaparecendo aqui de novo, a nossa membrana nuclear, a nossa carioteca. Só que veja, agora tem duas, ó, claro, porque o material genético agora duplicou, certo? E aí ela começa agora a se refazer todo. Todas as estruturas que foram desfeitas começam a se refazer. Para quê? Para acontecer agora ó, somente a divisão do citoplasma. Essa divisão do citoplasma, ela se chama citocinese. Deixa eu tirar aqui a minha carinha daqui de novo. A citocinese ela acontece de formas diferentes na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, essa citocinese... Espera aí que não está funcionando aqui. Agora vai. A citocinese na célula animal, ela é chamada de citocinese centrípeta. Lembra que você estudou com o Fernando força centrífuga e centrípeta? Centrífuga, quando você gira uma pedra assim presa num cordão, e solta, ela vai embora. Por quê? A força está do centro para fora. Isso é força centrípeta. É um carro que ele faz uma curva, se ele rodopia e escorrega para fora, graças à força. Estou falando besteira aqui, estou falando as palavras, na força centrífuga, que é do meio para fora. Tá aqui, ó. Então vamos só revisar aqui que eu confundi as palavras. Centrífuga, do meio para fora. Quem faz do meio para fora? Célula vegetal. Então, vamos lá, fique claro, hein? Célula vegetal do meio para fora. Lembra? Rodando aqui a nossa pedrinha, ela vai do meio para fora. Por que numa célula vegetal ela vai do meio para fora? Porque ela não consegue vir de fora para dentro. Porque a parede celular ela é muito grossa e ela não deixa acontecer o esmagamento para conseguir dividir. Então, o que acontece aqui? Forma-se aqui ó, uma estrutura que é originária lá no complexo golgiense, que tem as substâncias iguais da parede celular e forma aqui ó, uma estrutura chamada fragmoplasto. Está aqui o fragmoplasto, que vai dar origem a uma nova parede celular, dividindo a célula em duas. A gente chama aqui de citocinese centrífuga, do meio para fora. Aqui, no caso de células vegetais, também ela é anastral, porque ela não tem áster, não forma fibras do áster, e acêntrica, porque ela não tem centríolos. Gravem bem isso. Voltando para aqui, eu tinha confundido a palavrinha, né? Na célula animal, ela é centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Você já viu corrida de Fórmula Indy, principalmente, aqueles circuitos ovais? O carro, já viu que o circuito oval ele é assim, ó? Sabe por quê? Porque como ele roda muito tempo em velocidade alta e como a curva é sempre por um lado só, já que o circuito é oval, eles deixam o circuito assim, ó, para o carro não correr o risco de forma muito fácil, escorregar e ir para fora e bater lá no muro. Fazendo isso, eles formam uma força chamada centrípeta. O carro ele é projetado para dentro da curva, fazendo assim com que ele possa fazer uma curva em velocidade mais alta. Aqui acontece isso, ó, a força vem de fora para o centro. Então aqui, ó, aqui é possível acontecer isso porque como não tem parede celular, as células animais não têm parede celular, então essa força que vem de fora, graças às fibras do fuso, elas vão esmagando, estrangulando, 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 até que essa célula se divide em duas. Ok? A citocinese animal, então, ela é centrípeta, ela é astral, porque elas têm fibras do fuso, né, as fibras astrais, e cêntrica, porque ela tem centríolos. Beleza? Então, revisando, a célula animal é centrípeta e na célula vegetal centrífuga. Fechou? Assim a gente finaliza aqui essa aula de hoje. Abração!